Quem gosta de Jesus aqui, diga glória a Deus. Eu até estudei um outro texto, estava falando com a minha esposa, eu ia falar um outro texto relacionado, até trouxe um tema para ele, coisa linda do céu que Deus me deu, de escravo para servo. Mas eu sou de prestar atenção no culto, pastor. Eu gosto de ouvir a voz de Deus antes de falar aquilo que Deus também, quem sabe, começou a trabalhar no coração da gente. E a igreja sendo usada por Deus o tempo todo, Deus falando através da igreja. Eu não posso sair daquilo que Deus falou. Então eu quero ler com os irmãos, para tomar um assento os irmãos, sem fadigá-los, o versículo de número 2, diz assim, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 2. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. Pode tomar o seu assento, mas eu gostaria de ouvir uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Está bem friozinho lá fora, mas aonde tem a presença de Deus, o povo está feliz, o povo está alegre, assim como eu vejo através do Espírito de Deus. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Quero aqui trazer uma mensagem expositiva ao coração da igreja, um culto de Santa Ceia. Nos remete somente, tão exclusivamente ao sacrifício de Cristo, não é verdade? Grande Deus. E falar da última ceia de Cristo. Eu gostaria de estar lá, pastor, para ver, sabe? Tem hora que eu paro, eu começo a pensar, eu olho para dentro de mim, eu começo a querer estar no lugar que Jesus estava, para pelo menos ver de longe o que estava acontecendo. E a Bíblia nos relata algumas coisas e nos faz estar presente através das sagradas letras. Quando você começa a ler a Bíblia Sagrada, ela te leva num universo, ela te leva em uma atmosfera diferente. Você começa a ver de uma maneira diferente. E quando o Espírito de Deus te abraça, você consegue sentir aquilo que Deus, através do Espírito, quer falar com a tua igreja. Eu estava meditando ali quietinho, abri o texto e eu comecei a falar, e Deus me lembrou de uma mensagem que outrora eu ministrei. Então eu quero trazer aquilo que Deus colocou no meu coração para a amada igreja. Falar da Santa Ceia, falar da última ceia de Cristo, é simplesmente fazer uma retrospectiva do seu ministério. O texto que lemos está em João, capítulo de número 19, versículo de número 2. Vai falar sobre uma coroa de espinhos que foi colocada sobre a fronte, sobre a cabeça de Jesus. A Bíblia vai dizer que os soldados chamaram Jesus, colocaram sobre a cabeça de Jesus uma coroa de espinhos, teceram a ele uma capa da cor púrpura para simbolizar a realeza. Eles estavam olhando para Jesus, estavam esbofeteando Jesus, eles estavam colocando sobre a sua cabeça uma coroa de espinho, coroa esta que estava furando a sua fronte. Enquanto eles colocavam, o sangue descia sobre a face de Cristo. E quando eles estavam colocando isso, eles não sabiam que o próprio Deus, o nosso Jeová Jireh, do céu já havia escrito o que havia de acontecer. Por que, pregador? Eu te explico. Livro do Gênesis, capítulo de número 3, vai dizer, quando Deus, ele olha do céu, vem para a terra, procura Adão. Adão não está no lugar onde sempre se encontrava com Deus. Então Deus pergunta: Adão, aonde você está? Adão simplesmente está escondido porque havia pecado. Então naquele momento ele pergunta a Adão por que se escondesse. Ele fala: porque eu estava nu. Então Deus pergunta para Adão: Adão, quem te mostraste, Adão, que estava nu? Então Adão, ele vai dizer: olha, a mulher que tu me deste, ela me fez comer do fruto. Deus pergunta para a mulher: e por que, mulher, tu fizeste isso? Olha, foi a serpente que me enganou, e por isso eu comi do fruto. Naquele momento sai de um estado de inocência para um estado de consciência. Deus
do céu, ele olha para a terra e vai dizer: olha, a partir de agora a terra é maldita e ela produzirá espinhos. E dentro desse texto eu coloco um tema para esta mensagem: é entre os espinhos que Deus coloca alguém para dar fruto e fruto de salvação para a sua vida. Você que crê nessa noite, levanta sua mão lá no céu e glorifica Ele. A história da Bíblia nos mostra 7 tempos ou 7 dispensações. A primeira dispensação é da inocência. A segunda dispensação é a dispensação da consciência, aonde Adão e Eva caem, são expulsos do paraíso ou do Éden. A terceira dispensação é a dispensação do governo humano ou a dispensação noélica. A quarta dispensação é a dispensação da promessa. A quinta dispensação, a dispensação da lei. E a sexta dispensação, e a que estamos vivendo hoje, é a dispensação da graça. E nessa noite eu já quero dizer algo da parte de Deus. É essa graça bendita que nos traz a esta casa para fazer memória do sacrifício de Cristo, que naquela cruz derramou o teu sangue para remir o meu e o teu pecado, para abolir a maldição e trazer bênção sobre a minha e sobre a sua vida. E se você nessa noite crê, bênçãos do céu através do sangue derrama sobre a sua vida, diz o Senhor. Aleluia! Mas dentro do texto a Bíblia vai dizer no Gênesis capítulo de número 3 que Deus olha para a terra e fala: a partir de agora a terra vai produzir espinho. Mal sabia aquele soldado romano que ali já havia uma promessa da parte de Deus. Você olha para dentro do Éden. Eu vou acelerar a mensagem para não tomar tempo, mas você olha para dentro do Éden e vê Deus falando: olha, todo fruto que aqui está você pode comer. Todo fruto que está dentro desse jardim você pode comer. Mas há um fruto que você não pode tocar, está no centro do jardim, e desse fruto você não pode comer. Quando Adão e Eva fazem o uso, comem aquele fruto, Deus lança uma maldição sobre Adão e Eva, sobre a terra e sobre a serpente. Ele vai dizer: olha, você serpente vai rastejar sobre o seu ventre, e entre o fruto e entre a semente da mulher vai nascer um que há de esmagar a cabeça da serpente. Deus já estava falando de uma semente que nasceria entre espinho para dar fruto, e fruto que dá para a vida eterna. Mas chega um momento da história, Deus se cansa da humanidade, se arrepende de ter feito o homem. As águas do dilúvio tomam toda a terra. E agora, quando passa a dispensação noélica, Deus olha para a terra. 400 anos de silêncio. Deus não fala com a terra. Deus não fala com o seu povo. O povo está querendo ouvir a voz de Deus. Aí parece... Eu queria estar lá, pastor Ciseus. Eu queria estar do lado deste homem, vivendo numa casa de idolatria. Eu queria estar do lado desse homem que estava vivendo um período de idolatria, um período de sequidão, um período de escassez espiritual. E de repente ele escuta uma voz e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sabe que é interessante, pastor Ciseus, que para Adão Deus fala: a terra está maldita, mas para Abraão ele fala: em ti serei bendita todas as nações da terra, todas as famílias na terra. Deus libera naquele momento para a sua igreja uma promessa que estava para se cumprir. E aí o texto vai correndo e a Bíblia vai
vai dizer, eu vou acelerar, que chega o momento, Deus testando a fé de Abraão. E Abraão é o nosso pai na fé. Tem muita gente que prega esse texto quando vê Abraão levando ali o sacrifício, a sua promessa. Tem muita gente que olha para dentro desse texto e vai dizer: olha, ele teve muita fé. Ele teve muita fé para apresentar ali, levar, obedecer a voz de Deus e levar para o sacrifício a sua promessa. Mas a Bíblia vai dizer, se você ler um pouquinho da Bíblia, estudar um pouquinho, você vai ver que tudo que está, como as crianças cantaram aqui nessa noite, tudo que está no Velho Testamento é uma sombra das coisas futuras, aponta para aquilo que há de vir. E quando Deus fala para ele: olha, você vai pegar o seu cutelo, quando Deus fala isso para ele: olha, você vai pegar o seu cutelo e vai levar para o sacrifício, ele simplesmente está fazendo uma figuração daquilo que Deus havia de fazer. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que antes da fundação do mundo, um cordeiro já estava preparado. Ali era um pai enviando um filho para ser sacrificado, tipologia de Cristo na cruz do Calvário. E ele estava dizendo: eu já preparei o cordeiro, e o cordeiro do mundo, aquele que tira o pecado do mundo, ele já está vindo, ele já está na casa para fazer essa noite aquilo que eu e você não pode fazer. Ali é uma promessa da parte de Deus para com o povo. Aí, olha comigo o que Deus está fazendo. Deus olha lá para o Éden e fala: terra maldita. Agora Deus olha para Abraão e fala: será bendita. E a Bíblia vai dizer que do fruto de uma mulher, da semente de uma mulher, ia nascer alguém. E onde está isso? Lá em Isaías 61, Isaías 53. E o texto vai dizer que ali Deus faz uma promessa para a humanidade. Deus vai dizer lá em Isaías 61, versículo 11, pastor, que no meio de uma terra seca, no meio de uma terra que não estava mais produzindo, Deus ia fazer que a raiz gerasse numa terra seca. Sabe o que eu vejo? Deus tira o homem do Éden, Deus pega uma promessa sobre Abraão, gera uma semente numa terra seca, numa terra estéril, e vai gerar um fruto. Sabe que fruto é esse? É o fruto do arrependimento, é o fruto da liberdade, é o fruto que tira o cativo, é o fruto que traz você para a tua presença e te dá a salvação. E aí começa aqui o texto de João 19, onde Jesus está sendo coroado, onde essa semente está sendo coroada com uma coroa de espinhos, onde aquela semente, onde aquele fruto que Deus disse que viria, está crescendo no meio de espinhos. A Bíblia vai dizer que algo muito interessante que foi louvado aqui nessa noite, eu gostaria de trazer de novo a sua memória. Jesus, ele nasce de fato do ventre de uma mulher, de uma forma santa. Jesus não teve pecado. De um período da sua vida, Jesus some da história. Jesus, ele cresce como uma criança comum. Jesus, ele cresce como qualquer outra criança. No costume judeu, nós aprendemos que aos 5 anos de idade, toda criança ela tinha que começar a aprender e estudar os 5 primeiros livros da Bíblia. Com 5 anos de idade eles começavam a estudar, viviam uma vida para saber aos 10 anos de idade o que é que ele faria da sua vida. Então Jesus, eu quero acreditar, não está escrito, que como toda criança que nasceu no meio judeu, todo judeu ele nasce já com
com essa delegação sobre a sua vida. A criança está crescendo, 5 anos de idade, é hora de começar a estudar a palavra. Então Jesus também está estudando. Aos 10 anos de idade, Jesus já conhece os 5 primeiros livros da Bíblia, como foi cantado pelas crianças. Então Jesus agora precisa tomar uma decisão. Ou eu vou colocar o meu filho, o pai toma essa decisão, ou eu coloco o meu filho a aprender aos pés de um mestre, ou ele vai seguir a profissão do pai. Jesus, naquele momento, quem sabe eu posso entender que o pai de Jesus, José, ele vai olhar: quem é que vai ensinar o mestre dos mestres? Quem é que pode trazer conhecimento? Aquele que está desde o início, aquele que não tem data de aniversário, aquele que está desde o princípio da criação. Eu não posso pôr meu filho para aprender com ninguém, porque ele está aqui para ensinar. Então ele fala: meu filho vai ser carpinteiro. O meu filho vai ser um carpinteiro. E sabe o que eu vejo de interessante? Sem saber, José estava trazendo uma profecia sobre a vida de Jesus. Sabe qual é? A primeira ferramenta que José dá na mão de Jesus é o martelo, a segunda é o prego e a terceira é o madeiro. As 3 coisas que foram usadas para crucificar Jesus. Sabe o que ele estava dizendo? O Pai do céu, ele sabe de tudo, ele conhece a minha e a tua vida, ele sabe que o propósito está maior do que qualquer. Existem propósitos sobre a minha vida e sobre a sua vida que hoje você não entende. Talvez Jesus, com 12 anos de idade, ensinando na sinagoga, já tinha entendido que havia um propósito sobre a vida dele. Mas é bem verdade que existem propósitos sobre vidas, existem projetos sobre vidas, que muitas vezes o inimigo da nossa alma tenta sucumbir a este projeto. Existem projetos que não podem ser compartilhados. Eu ouvi outro dia, e coisa boa a gente tem que repetir. A gente não pode repetir a fofoca, mas coisa boa a gente tem que falar. Outro dia eu estava estudando, lendo, ouvindo uma mensagem, eu ouvi um certo pastor dizer que Moisés, ele era um projeto de Deus para com o povo de Israel. E quando Joquebede, aquela mulher, está ali gerando aquela criança, eles tiveram que esconder a criança. Sabe por que ele teve que esconder a criança? Porque a criança era um projeto de Deus. E todo projeto que é de Deus muitas vezes precisa estar escondido. E às vezes você se pergunta: por que eu estou tão escondido? Por que eu estou no anonimato? É Deus falando para você nessa noite: eu estou te escondendo debaixo das minhas asas, porque tu é um projeto meu. Eu te escolhi, eu te resgatei do lamaçal do pecado, porque eu tinha uma promessa e vou cumprir sobre a sua vida. Tem projeto que tem que estar escondido. Jesus, ele percebe o seu projeto, e agora Jesus, ele vai ao Jordão ser batizado pelo seu primo. E muitas vezes a gente não entende o projeto de Deus. Ele se batiza, e olha a primeira coisa que acontece com Jesus. A minha Bíblia vai dizer que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Sabe por que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, pastor? Porque Jesus precisava estar escondido, porque o projeto de Deus sobre a vida dele era maior, ele tinha muita coisa para fazer ainda. E aí Jesus vai entrar num particular do deserto. Tem muito crente murmurando, tem crente falando aos cotovelos. Quando começa a passar pelo deserto, deixa de ser crente, menino. É Deus tendo um particular com você, porque ele tem um projeto maior sobre a sua vida. E sabe o que eu vejo que é interessante? Que toda vez que tem um projeto da parte de Deus, tem proposta. E tem proposta que vem disfarçada de oportunidade. Sabe o que é isso? Jesus está lá no deserto, Jesus está com fome. Vem Satanás diante dele e fala: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. Era uma proposta disfarçada de oportunidade. Era a oportunidade de Jesus saciar sua fome. Mas Jesus, olhando para ele, vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Nessa noite, atenta os teus ouvidos
proposta disfarçada de oportunidade, porque o Nazareno, ele veio aqui nessa noite para te dizer: a maior oportunidade eu te dei lá na cruz do Calvário. Eu te salvei, eu te resgatei, eu te remi, eu te dei um banho, eu te curei, e nessa noite eu te trouxe aqui para ouvir minha palavra. E Jesus está sentado, acelerando que o tempo já foi, junto aos seus discípulos, na última ceia. Meu Deus! Já fecha ali. Toda honra é para ti, ó Deus. Jesus está lá, junto com os seus discípulos. À mesa havia alguém que o havia de trair, mas cearam junto. Jesus, ele sai dali. Terminou de cear, ele vai ao Getsemane. Meu Deus! Jesus vai orar. Jesus sabe que vai ser traído. Aleluia, aleluia. Jesus começa a orar. A Bíblia vai dizer que sangue corre em seus poros no lugar de suor. A medicina explica que quando isso acontece é porque o corpo entrou junto com a mente num estado de agonia profunda. Jesus, ele vai dizer: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia, Pai, seja feita a tua vontade. Eu quero imaginar, se eu estivesse ali olhando para Jesus naquela condição, o que eu diria para Jesus? Aí Jesus me faz uma pergunta e eu faço essa pergunta para a igreja. Jesus está aqui pela sua vida. Jesus, ele veio aqui hoje pela sua vida. Imagina que Jesus está de joelho no Getsemane agora, e ele está dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Só que parece que eu vejo Jesus olhando para você sentado aí. Eu vejo Jesus olhando para você nessa noite. Ele está dizendo: Pai, esquece que eu disse. A minha filha, ela tem que ser salva pelo meu sangue. A minha filha, meu filho, tem que ser resgatado pelo meu sangue. Então Jesus, não afasta esse cálice, porque vai valer a pena. Porque vai valer a pena. Eu vou libertar, eu vou resgatar, eu vou salvar para a glória do teu nome. Jesus é preso. Jesus é preso. Jesus é levado. Não vou entrar nos detalhes porque os irmãos conhecem a mensagem. Mas Jesus foi coroado com essa coroa de espinho. E quando Jesus está sendo coroado, havia uma maldição sobre a terra. Os espinhos que representavam uma maldição